Neto entra em parafuso com o Flamengo e já começa a secar, já não consegue mais se segurar. O Bagre Neto tá desesperado. A gente tem aqui também mais informações importantes para passar, né? Felipe Luiz esclarecendo polêmica, porque, cara, nunca foi a intenção dele falar alguma coisa contra o adversário do Flamengo. Ele também falou sobre outras situações importantes aí. A gente traz aqui tudo para você. Você que não acompanhou a coletiva também, as entrevistas, a gente trazendo aqui informações importantes. Também o novo manto do Flamengo, jogo 2, rapaz, tá a cara daquele manto de 2021. Você se lembra do manto do Flamengo 2021? Pois é, vou colocar aqui, vou mostrar para você. Na hora que eu for mostrar o novo manto, eu vou colocar o manto de 2021, que eu não desgosto de manto nenhum, independente do problema lá, a gente perdeu aquela final de Libertadores em 2021, mas era um manto lindo, e o Flamengo terá aí um manto muito parecido, que a gente vai trazer aqui para vocês daqui a pouquinho. A gente tem aqui também muitas outras informações para passar para vocês. Olha, a gente teve portal trazendo que o Palmeiras aceita vender Rafael Veiga ao Flamengo, mas impõe condição. Eu conversei com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo que ainda brincou, é um nome bom, mas realmente não tem nada ainda, né, sobre Rafael Veiga, do Palmeiras vender para o Flamengo. A gente vê muita especulação, muita coisa rolando, mas a gente vai falar sobre tudo isso aqui, trazer essas notícias para vocês. Além disso, a gente tem também a questão do Felipe Luiz encerrando um jejum do Flamengo e mirando aí, né, recorde de Jorge Jesus também na temporada, recorde de Dorival Júnior. São duas situações aí, Jorge Jesus e Dorival Júnior. O Palmeiras, São Paulo e Flamengo venceram aí na primeira rodada e teve comentarista dizendo, mandando a real, que nenhum dos três jogou bem. Eu discordo, hein? Eu acho que o Flamengo jogou bem, tá? Eu discordo. Palmeiras, São Paulo não jogaram bem. O Flamengo jogou bem. O Flamengo jogou bem. Estão analisando errado. E digo mais, Flamengo percorrendo, cara, uma quilometragem absurda nesses 3 jogos aí de Libertadores e Brasileiro. A gente vai falar sobre tudo isso. Flamengo também com 4 reforços, a gente já trouxe mais cedo, trazendo todas as informações para vocês, falar de Juninho, craque da rodada. Pô, sensacional. A gente vai trazer muita informação do Mengão aqui. Você já foi acompanhando aí os spoilers com o oferecimento da Mais Cabelo. Você pode emagrecer e diminuir toda a questão de queda. Cara, você fazer um baita de um tratamento, além do tratamento capilar, você tem emagrecimento no programa Mais Slim na Mais Cabelo. E também eu lembro você que com a caravana do Haroldo você pode garantir presença nos Jogos do Flamengo aqui no Rio de Janeiro. Cara, você pode marcar com ele, você vai me conhecer, você vai viajar para cá com passagem, hospedagem, ingresso, tudo garantido, tá? Translado. Eles fazem tudo para você. É espetacular. Você pode entrar em contato com eles e procurar saber para jogo da Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Então, garanta agora mesmo com a caravana do Haroldo. Está aqui no comentário fixado e na descrição. E você também pode entrar em contato com eles na parceria com a Milesse Esporte, garantir presença no Super Mundial de Clubes. E, claro, a gente teve aí o Mengão vencendo. Muita gente se deu bem com a odd que eu falei, 1,42, né? Deu bom, a odd 1,42 deu bom, bateu, Mengão ganhou na estreia e você se deu muito bem. Lembrando de fazer o seu cadastro e jogar com responsabilidade para maiores de 18 anos. Não é investimento, é diversão. E a gente tem aí, fica ligado no nosso Insta, porque tem aqui, cara, umas boas, tá, dicas para vocês na plataforma vizinha. Pessoal, inclusive eles mandaram aqui para a gente. Cara, eu vou dar uma dica aqui boa. Sabe os jogos interessantes que a gente tem de hoje para amanhã? Nós temos uns jogos muito interessantes, tá? Olha só, hoje, futebol internacional, a gente tem Rayo Vallecano e Espanhol. A gente tem o Augsburg versus Bayern, tá? Da Bundesliga, da Liga Alemã, tá? O outro jogo era na La Liga. Cara, a gente tem também o Udinese jogando pela Série A. Então, cara, são jogos aí importantíssimos e com odds muito interessantes que você pode aproveitar agora mesmo. Bem, vamos lá, trazer aqui as notícias do Mengão para vocês. Vou começar aqui com a nossa vinheta.
Eu vou começar aqui, então, pela situação do Filipe Luiz. Ele esclareceu a polêmica no jogo Flamengo e Deportivo Táchira e disse: não foi minha intenção. Tá? Mudaram de contexto, não sabia que foi polêmica. É como eu trabalho, não sei nada do rival seguinte, nem o nome dos jogadores, do meu próximo rival, Vitória. Amanhã eu vou estudar e ver as partidas. Claro, ele não faz por maldade. Não é sobre Táchira, Vitória ou Central Córdoba. São todos, vivo partida a partida. Estudei o Deportivo, eles também nos estudaram. E tenho certeza que o treinador deles faz o mesmo, tá? Então, Filipe Luiz deixando claro aí que estudou o Táchira em cima da hora, mas que não tem nada a ver. Vai estudar o Vitória, vai estudando jogo a jogo. Quando passar essa partida, agora ele vai estudar o próximo rival. É uma equipe que tem grandes jogadores, e eu falei dos meus jogadores que não seria fácil, e assim foi. Se alguém se sentiu ofendido pelas minhas palavras, eu peço perdão. Não foi a intenção, é minha forma de trabalhar. Então, Filipe Luiz pedindo perdão pela forma que pode ter sido compreendido, mas é uma realidade, né, que ele estuda jogo a jogo. Nem sei como eles jogam, foi a declaração dele, tá? Nem sei que sistema jogam, nem o nome dos jogadores. Amanhã de manhã eu vou começar a estudar. Tá vendo? Não teve polêmica nenhuma. Quando ele falou lá, não teve nada. O Filipe é um cara de um excelente caráter, é impressionante. Não tem porquê isso. Olha, acabei de saber que o Flamengo já aterrissou em Manaus e agora segue viagem para Salvador. Então o Flamengo já posou tudo ok, posou em Manaus, já está em território brasileiro. O Flamengo agora segue viagem para Salvador, e vai ter ali a chegada de outros jogadores, né, também. O Flamengo vai ter aí o reforço de mais 4 jogadores. O departamento médico explicou que o Danilo fica no Rio de Janeiro fazendo ali a sua recuperação, não viaja. A gente tem também a situação dos 4 reforços, que são a Arrascaeta, que estava se recuperando, não viajou. O Wesley, que também estava se recuperando, não viajou para a Venezuela. O Gonçalo Plata, que também vinha se recuperando, e o Gerson. Então, teremos 4 grandes reforços. O Gerson, o Wesley, o Plata e o Arrascaeta. Os 4 ficam à disposição do técnico Filipe Luiz para o jogo diante do Vitória em Salvador. O Flamengo precisa da vitória. A prioridade não é o Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu na Libertadores, mas não venceu no Brasileiro. Então o Flamengo precisa da vitória contra o Vitória. Vitória contra o Vitória em Salvador. Agora eu queria puxar vocês para um debate e que acho que vale a pergunta até do nosso repórter lá em Salvador para o Filipe Luiz. Vale muito essa pergunta. Eu acho que é muito importante essa pergunta ser feita ao Filipe Luiz. O De La Cruz, na seleção uruguaia, ele às vezes entra no lugar do Arrascaeta, o Arrascaeta no lugar do De La Cruz, os dois às vezes disputam até a posição, são muito amigos, mas jogam ali na mesma posição. O De La Cruz é utilizado na posição do Arrascaeta, dribla muito bem, dá um passe maravilhoso, é um jogador de muita qualidade. E eu queria entender por que o Filipe Luiz, por exemplo, quando não tem o Arrascaeta, por que ele não entra com um outro volante, o Alan, de repente, e o De La Cruz na do Arrascaeta? É uma pergunta boa para o meu repórter, o Gabriel Orfan, fazer lá em Salvador, na coletiva pós-jogo do Flamengo e Vitória. Por que não utilizar o De La Cruz como esse substituto direto do Arrascaeta, ao invés de, quando você não tem o Arrascaeta, você colocar o De La Cruz como volante? É uma pergunta top. Realmente, né, os nossos amigos aí, que também tem página no Insta, canal no YouTube, tem falado sobre isso. O Léo Flanático mandou aí pra gente. Eu falei, pô, cara, vou comentar sobre isso. Eu acho interessante. É uma situação realmente interessante. Olha só, já vou trazer a questão da camisa aí do novo manto jogo 2, mas a gente tem ainda o Filipe Luiz admitindo a atuação abaixo do normal do Flamengo. Não foi o melhor jogo, mas não foi ruim. Eu acho que o Flamengo jogou bem, sim, em alguns momentos. Teve o jogo na mão, dominou o jogo. Eu acho que até o Filipe está sendo duro demais com a crítica dele próprio ao time. Eu acho que o Filipe está sendo... Eu achei o Flamengo bem, eu acho que o Flamengo pegou um time que estava na retranca, um jogo difícil, viagem longa. O Flamengo, dentro do possível, jogou bem.
Poderia ter ganho de 2 ou 3-0, teve no final aquela pressãozinha, ele quase toma o gol, mas é isso, faz parte do futebol. Olha, vou tranquilo com uma grande vitória. Não é fácil vencer na Libertadores. Reconheço que não foi o nosso melhor jogo, não estávamos refinados. Ok, poderia ser melhor, alguns jogadores errando muito passe e tal, verdade, mas o time não foi mal. O adversário nos colocou em dificuldade. Sempre penso que quando não estamos bem, temos que competir. Nem sempre vamos estar bem. O adversário esteve bem, nos surpreenderam com a mudança de sistema, não estavam jogando com uma linha de 5 e isso me gerou surpresa. Então, ele falando que ele foi surpreendido no começo do jogo. Tá? Então, não foi a nossa melhor noite, mas o importante é que o time soube se comportar bem para vencer. É isso, cara. Então, ele ainda fala que no momento que tivemos espaços, nós erramos muito. Isso deu a possibilidade do adversário ter a bola, foi o que eu falei, muitos passes errados. Fiz uma mudança que deixou o time mais confortável. Não tínhamos dificuldades na saída de bola, mas sim para progredir até a área do adversário. Nesses dias ruins, temos que saber competir para tentar vencer. Saímos do Rio às 10 e chegamos na Venezuela às 23. Temos um time mais caro, sim, mas em campo são 11 contra 11. Sabíamos que ia ser um jogo difícil na casa do adversário, eles têm um plano claro de jogo. Meus zagueiros fizeram um jogo esplêndido e foram cruciais para não tomarmos gols. Na Libertadores nunca é fácil, temos que valorizar muito essa vitória, concordo. E ele fala, me perguntaram outro dia se eu prefiro vencer ou jogar bem. Prefiro vencer jogando bem. E é o mais importante. Por mais que não tenha sido o melhor jogo coletivamente, foi bom para alguns jogadores recuperarem confiança e ritmo. Não é fácil ganhar de ninguém. Fora de casa, com a viagem cansativa, com o adversário tendo a torcida a favor, meu time soube competir bem, passar pelos momentos de dificuldade, eu valorizo essa vitória. Eles não querem parar de vencer e seguem com muita fome. Eles ainda falaram, tá, que o Felipe ainda falou que o Deportivo Táchira vai tirar ponto, dificilmente vai perder ponto em casa, tá? Então o Flamengo, ele fala aqui, estive aqui em 2008 na Venezuela com o La Coruña no amistoso e nós perdemos. Quando estava estudando o Táchira, eu reconheci o estádio, então fui buscar a partida e tive boas lembranças daquela pré-temporada. Era outra Venezuela naquele momento. Hoje está muito mudada. Cara, o Felipe ele é magistral, ele é impressionante, ele não para. E eu vou falar o seguinte, o pessoal lá do Mengão Melhor, eles flagraram, né? Estavam lá na Venezuela com o pessoal de outras equipes e o Felipe sai correndo do hotel, o que é uma coisa comum. Onde ele vai, ele corre de noite, de manhã cedo, ele não para. E aquilo ali é para esvaziar a mente. Aquilo ali é para ele dar uma aliviada. O Felipe, ele é espetacular. Felipe Luiz é monstruoso. O cara não para, né? Ele meia-noite saindo para correr. É impressionante. Esse é o nosso grande treinador, Felipe Luiz. Muito feliz aí com esse momento que vive o Flamengo com o Felipe Luiz. E ele encerrou um jejum aí do Flamengo e está se aproximando da marca de Jorge Jesus e também do Dorival. Vou explicar por que do Dorival. Não, do Dorival ele não está se aproximando, mas tem a chance de alcançar, né? Olha só, então, mesmo com os desfalques e com a vitória, ele chegou a 26 jogos de invencibilidade. Jesus ficou 29 no comando do Fla e é o detentor do maior período invicto da segunda era de ouro do clube, de 2019 para cá. Felipe Luiz, 26 jogos de invencibilidade. Jorge Jesus, 29. Olha isso, hein? Felipe Luiz está a 3 jogos de alcançar a invencibilidade de Jorge Jesus. Tá? E o Flamengo não vencia como visitante na competição 9 jogos. Há 9 jogos. A última tinha sido com o Vélez, lá na Argentina, 2022. O Flamengo, quando foi campeão da Libertadores, com 12 vitórias e um empate. Esse é o outro recorde. O Flamengo só empatou um jogo na Libertadores de 22, ganhou os outros 12. Empatou contra o Tajeres, fora de casa. Se o Flamengo consegue vencer todos os jogos nessa Libertadores, é muito difícil, o Flamengo bate, né, o Felipe Luiz bate esse recorde do Dorival Júnior. É quase que impossível isso, né, gente? Eu vou falar para vocês, esse recorde do Dorival ganhar uma Libertadores com 12 vitórias e um empate pouca gente fala disso, hein? Pouca gente fala disso, mas é quase inalcançável. Esse recorde que ele está aí mirando do Jorge Jesus, esse é possível.
Estamos a 3 jogos do Felipe bater os 29 jogos de invencibilidade do Jorge Jesus. Tá? A única derrota foi para o Fluminense ano passado e esse ano ele já ganhou, já deu a volta por cima. Ele também é o técnico da Série A com o melhor desempenho em 2025. São 11 vitórias e 3 empates, que dá um aproveitamento de 85,7%. E a gente tem aí, então, o Felipe Luiz arrebentando, né? Cara, é impressionante. Números impressionantes, momento fantástico do Felipe Luiz. Olha, eu vou falar para vocês que são marcas e aproveitamentos aí inacreditáveis. E aí, a gente tem o Bagre Neto achando que tá ruim. Ele ainda fala que o Flamengo não vai ser campeão brasileiro, cravou já tá secando o Felipe Luiz, está incomodado. Ele mandou, eu vou arriscar, eu acho que o Internacional será campeão. Depois de tantos anos, para mim, se mantiver o Roger, se ele tiver peito, postura, se os caras respeitarem ele, o time vai ser campeão. Deixando claro que não tem para o Flamengo do Felipe Luiz. O Bagre Neto, ignorando o Felipe Luiz, que ele já elogiou outro dia, agora está ignorando já, dizendo que é o Inter que vai ser campeão. O Bagre Neto cravou o Inter campeão brasileiro e ignorou o Flamengo do Felipe Luiz. Flamengo do Felipe Luiz não existe para o Neto. O time que vai ser campeão é o Internacional. É melhor time, inclusive o meu amigo Baldasso lá no Sul falou que o time do Inter é melhor que o time do Flamengo. Hein? Falou que o time do Inter é melhor que o do Flamengo. Como é que pode, hein? Internacional tem um elenco espetacular, melhor que o do Flamengo. Agora, falar sobre ainda essa questão do Felipe Luiz, né, que falou que o time não jogou bem, mas o importante é ganhar. Eu acho que o time jogou até bem, sim, dentro do possível, teve domínio em boa parte do jogo. O Flamengo vai percorrer mais de 10 mil quilômetros no total, em 3 jogos, por Libertadores e Brasileiro. Tá? Então a gente está falando de Venezuela, Rio-Venezuela, Manaus, que eles chegaram ainda agora e estão embarcando já para Salvador, Rio de Janeiro para jogar com o Central Córdoba. Mais de 10 mil quilômetros. Gente, isso é coisa pra caramba. São 10.292 quilômetros percorridos. Isso é um absurdo, é uma loucura. Em poucos dias, 3 dias, realmente. E tem gente que ainda acha que foi ruim a vitória por um gol de diferença. Olha, Palmeiras, São Paulo e Flamengo venceram, mas não jogaram bem, disse o José Trajano. Felipe concorda com ele. Felipe achou que o Flamengo não jogou tão bem. Eu acho que não, tá? No meu entender, o Flamengo teve bons momentos no jogo. Agora, o Palmeiras e São Paulo realmente venceram e não jogaram bem. E aí eu gostei da sua análise, Trajano, porque o Palmeiras realmente venceu e não jogou bem. São Paulo também não jogou bem. Ele dizendo aqui, então, que esse era o objetivo deles todos fora, ou seja, ganhar os jogos, né? Na verdade verdadeira, como diria o outro, o São Paulo jogou bem? Não, mas outros 3 pontos. Flamengo jogou bem? Não, mas trouxe 3 pontos. Outros não, trouxe, né? Palmeiras jogou bem? Não, mas trouxe os 3 pontos. Mas eu acho que o Flamengo, dentro do possível, fez aí um jogo bom ali em alguns momentos, primeiro tempo, dominando, perdeu algumas boas oportunidades, mas eu, sinceramente, não vejo que o Flamengo jogou mal. O São Paulo e o Palmeiras jogaram mal e venceram. É diferente. Olha só, a gente vai finalizar aqui falando sobre essa questão aí essa especulação maluca de Rafael Veiga. Os caras até acham um bom jogador, mas o Flamengo nem está cogitando, Rafael Veiga. Pessoal postando, Palmeiras aceita vender Rafael Veiga ao Flamengo, mas impõe uma condição. Meia multicampeão, vencendo especulado. Cara, aqui mesmo, vou falar para vocês, somos fanáticos do portal. Aqui, em momento algum, foi especulado. A gente comentou, e eles falam que é bom jogador, mas o Flamengo não chegou a pensar na contratação, não. Foi o Bola VIP também que trouxe. Palmeiras não descarta uma liberação, mas tem a condição para isso. O clube deseja receber 140 milhões de reais. Pô, peraí. 140 milhões de reais, não está falando de quanto, hein? 140, vou fazer um basicão aqui, 23 milhões de euros. O Palmeiras quer 23 milhões de euros no Rafael Veiga.
Ah, fala sério, né, cara? Pelo amor de Deus. Os caras estão de brincadeira, né? Não existe isso, né, cara? O cara tá desvalorizado lá, a torcida reclamando dele. Tá bom, aí é fácil, então. Tá facinho tirar o Rafael Veiga do Palmeiras, né? Só 23 milhões de euros. Jogador que vai fazer 30 anos agora em junho. Faz aniversário quase junto comigo. Eu faço dia 15 de junho, ele faz dia 19. Vai fazer 30 anos. 30 anos, 23 milhões de euros. Tá certo. Valeu. Tá certinho, Palmeiras. É isso aí. Ai, meu pai, tá bom. Gente, fazer o quê, né? Paga quem quer, né? O... Tá aí, cai quem quer. Eu vou, então, mostrar para vocês agora o novo manto Jogo 2 do Mengão. E aí eu vou colocar o manto 2021 para você me dizer se tá parecido ou não tá. Será que eu tô com o novo manto Jogo 2 do Flamengo já? Será que eu já tô com ele, com o novo manto Jogo 2 do Flamengo? Será que é isso? Será que já é o novo manto Jogo 2 ou é aquele manto de 2021? Cara, eu tô com o manto de 2021. E aí, ó, o Coluna postou o novo manto Jogo 2 que vazou. Olha isso. Olha isso. Olha aqui. Esse é o novo manto Jogo 2 que vazou. E esse aqui? Esse aqui é o de 2021. É o de 2021. Esse aqui é o de 2021. É inacreditável. É muito parecido, cara. Tô falando para vocês, é muito parecido. Não tem diferença praticamente. Eu vou mostrar para você a única diferença que tem, que o Coluna postou no perfil deles. Aí dá para perceber uma diferença, tá? Que é que eles botaram com patrocínio, que na época era o BRB, tá? E olha, tem aqui não tinha faixa preta nenhuma. E ali tem, ó, dá uma olhada. Tem a faixa preta ali na lateral aqui, ó. Essa faixa preta aqui não tinha nessa camisa aqui, mas só isso. Só isso que mudou. E olha como é que fica com os patrocínios, tá? Com os patrocínios. Mas é isso. Mesma coisa praticamente, né, galera? O que vocês acharam? Bem, vamos lá. Deixa eu trazer aqui, então, que o Juninho foi eleito o craque da torcida após marcar o gol da vitória do Flamengo na estreia da Libertadores. Tá? Em votação realizada por meio das redes sociais, a nação escolheu aí o jogador rubro-negro que mais brilhou, Deportivo Táchira e Flamengo. 63,4% aí, ó, no perfil do Flamengo oficial. Olha lá. 63,4% escolheu com justiça agora, né? Para quem estava cornetando, criticando o Juninho, escolheu o Juninho, o craque do jogo. Então o Juninho 63,4%, Eric Pulgar 29,9%, terceiro Bruno Henrique 5,2% e Luiz Araújo 1,4%. O Flamengo fez a enquete e o Juninho venceu. A gente tem também tem o Bruno Henrique, cara, falar aqui muito importante, se aproximando de marca histórica na Libertadores. Tá? Então, olha só, ele deu assistência para o único gol do Flamengo, marcado por Juninho, aquela desviada de cabeça fantástica, depois do cruzamento também fantástico do Cebolinha. E o atacante, então, agora é o segundo jogador com mais passes para gols, assistências nas últimas 10 edições do torneio continental. Fica atrás apenas do Rony, atualmente no Atlético Mineiro, que possui 18. Então, 18 o Rony, Bruno Henrique 17, Arrascaeta 17. Tá? Então, o Bruno Henrique aí chegando à marca importante na Copa Libertadores da América. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu!